Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje eu decidi gravar uma coisa diferente para vocês, tá? Uma coisa até que tava meio fora aqui do script, né? Mas devido aqui a alguns acontecimentos, coisas que ocorreram hoje aqui, em um tempo já, eu decidi fazer esse vídeo para tentar explicar para vocês como é que é o processo de transformação, né, em vampiro, como é que é aquela dor, como é que é aquela agonia, como é que é o sofrimento. E baseando nisso, pensando, refletindo bastante, eu decidi gravar esse vídeo. Então, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo aqui com seus colegas que gostam desse assunto e também ajude este canal a chegar nos 1000 inscritos. Já estamos cada vez mais perto, mas conto com a sua ajuda para que o narrador clássico consiga chegar em cada vez mais pessoas, levando aí o conhecimento do sobrenatural para todo mundo, tá? E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Transformação vampírica é um assunto que o pessoal gosta bastante aqui no canal. Já fiz aqui uma série só falando sobre isso, né? A biologia dos vampiros, meio-sangues, falei sobre os anciões, sobre os Ciris, falei aí sobre os caçadores de vampiros também. Mas sempre chega perguntas aqui no canal, sempre alguém chega para mim e pergunta: narrador, e aí, você é um vampiro, narrador? Você é do meio? Como é que funciona? Pessoal, eu prefiro me abster de falar sobre mim, certo? Porque eu já tenho muitos problemas por falar coisas que eu falo aqui, tá? Essas coisas de bastidores eu não gosto de compartilhar muito, mas para vocês terem uma ideia, eu sofro ameaças inclusive de morte aqui no canal, porque eu falo essas coisas. Chega no meu Instagram, chega lá no WhatsApp, para quem vai no grupo, às vezes me chama no privado só para falar sobre isso, me oferecem dinheiro para fazer transformação, coisas do tipo. E tem gente que chega de outro lado me chamando de fake, dizendo que eu não tenho cabimento do que eu estou falando, dizendo que eu estou falando bobagens, coisas do gênero. E o pessoal até fazem coisas assim, na maldade mesmo, tá? Inclusive uma alma cebosa hoje chegou no meu próprio WhatsApp, fez uma coisa parecida, pegou uma foto minha do Telegram que eu tinha colocado um tempo atrás e o cara tentou ali tentou usar uma argumentação, uma narrativa fajuta para dizer que eu era fake. Não sei de onde é que ele tirou isso, mas enfim, coisas assim, tá? Então, baseado nisso, né, nesse tipo de situação, que eu decidi fazer esse vídeo para explicar, né, não só sobre isso, mas também falar sobre essa questão da transformação em vampiro que todo mundo perturba aqui no canal, me pede aqui para falar de uma forma mais visceral, mais crua, né? E eu acho que vocês têm esse direito de saber, tá? Então eu vou falar aqui até onde eu posso, tá? Tenho certeza que depois desse vídeo aqui muita gente vai ter esclarecimentos e tem gente aqui que vai ficar meio assim, é assim e tal. Mas enfim, tô aqui para falar a verdade, então vamos lá. Primeiro passo, pessoal. Muita gente me pergunta, narrador, essa questão da marca, a pessoa que é realmente marcada, como é que funciona? Tem alguma coisa que tem alguém que escolhe, a pessoa já nasce assim? Tem alguma coisa a ver com a vida passada? Sim, pessoal, tem a ver, tá? Primeira coisa, todo mundo que foi transformado em vampiro, ou que foi agregado, ou que foi até mesmo servo, que eu vou falar mais pra frente, já foram vampiros em vidas passadas ou tem histórico com o meio vampiro. Essa pessoa provavelmente ela já tem uma evolução espiritual acima da média, ou seja, é uma pessoa que tem uma consciência maior, é uma pessoa mais espiritualizada e mais ligada com as coisas do espiritual mesmo. Geralmente o pessoal que é transformado em vampiro não é esse personagem que você vê nos filmes do Blade, do Anjo da Noite, tem nada a ver, pessoal. Esse vampiro festeiro fica fazendo orgias. É claro que isso acontece no meio, acontece, não vou ser hipócrita, claro que acontece. Mas não é assim, não é todo vampiro que é porra louca, não é assim, tá? Primeiramente que para você fazer parte da sociedade vampírica, você tem que ter uma evolução espiritual. Não adianta você achar que você é rico, tem muita gente que diz, mas eu vou oferecer dinheiro e vou ser transformado. Bobagem. Vai quebrar a cara.
Primeiro que eles não precisam do seu dinheiro, eles já são muito ricos. As famílias, no caso os clãs, já têm um acúmulo de poder aquisitivo muito alto. Eles não querem dinheiro, eles não precisam, na verdade, não é que não querem, é que não precisam. Segundo, eles não vão aceitar na sua sociedade, na sua convivência, pessoas de fúteis, pessoas com uma inteligência, um baixo nível muito grande, pessoas que não sabem falar nem o português direito, quem dirá aprender outros idiomas, né, que faz parte do processo de evolução, também evolução já física, pessoas que não agregam em absolutamente nada na sociedade vampírica e acham que só porque eles querem eles têm que ser transformados, porque eles viram no filme e acharam legal, ou porque simplesmente o cara está insatisfeito com a vida dele. Ah, eu estou insatisfeito, estou solteiro, ou estou solteiro se for mulher. Não consigo arrumar ninguém. Ah, essa vida é um lixo. Quero ser vampiro porque ele vai resolver todos os meus problemas. Eu não sei, sinceramente, pessoal. Eu não sei de onde é que vocês tiram isso. Eu digo vocês, mas não estou generalizando, tá? Tem muita gente séria aqui que quer aprender de fato. Mas chega alguns comentários que eu não entendo. Não sei se a pessoa está passando por uma depressão. Eu não entendo. Vou dar um conselho para vocês. Esse vídeo é uma mistura de conteúdo e desabafo ao mesmo tempo. Pessoal, se você que está me assistindo, que está ouvindo esse vídeo agora, que está vendo no caso, vendo e ouvindo, né? Se você está passando por um problema desse, se você está com quadro de depressão, se a sua autoestima está baixa, seja por qualquer motivo, não, o vampirismo não vai resolver isso aí, tá? Primeira coisa, você tem que cuidar do seu psicológico, você tem que procurar a ajuda de um profissional da saúde, um psicólogo, para entender o que está acontecendo com você. E com relação à autoestima, você tem que se cuidar. Se você está se achando, sei lá, feio ou feia, você tem que procurar resolver isso. É claro que dependendo da situação da pessoa, não tem muito o que fazer, mas é interessante procurar se cuidar, tenta socializar, não é porque você está estudando o ocultismo que você vai virar sei lá, um sociopata, vai se esconder de todo mundo, vai fugir da sociedade. Não é assim que funciona, tá? Primeiro que os vampiros, eles não fogem das pessoas. Muito pelo contrário, eles estão por aí, estão infiltrados no meio da sociedade. Você às vezes conhece um e nem sabe que é, tá? Eles são muito sociáveis. Essa história de vampiro antissocial que se esconde depressivo no quarto dos pais, isso não existe, isso é coisa de séries, tá? Às vezes muita gente chega contaminada aqui pra mim no canal, com conhecimento que pegou do Wikipedia, ou então que o cara assistiu o vampiro, Diário de um Vampiro, e acha que aquilo ali é a sociedade vampírica. Então, assim, é complicado. Outro ponto aqui interessante a ressaltar, desmistificar, na verdade, essa questão do vampiro estilo Lestat, tá? Lestat, como o pessoal fala, os mais afrescalhados. O pessoal chega aqui, rapaz, narrador, mas eu às vezes até a pessoa conhece de fato, consegue realmente encontrar um vampiro, né? O vampiro ele acaba confiando, eu não sei o que acontece. Acaba realmente conhecendo um semelhante, né? Conhecem o vampiro de fato e toma um susto, porque não é aquilo que ela estava esperando. E de fato não é, porque ela está esperando o ator do filme, ela está esperando que o Tom Cruise, o Brad Pitt, sei lá quem mais fez aí outros personagens, que a Kate Beckinsale, que fez lá a Celine, que sejam esse pessoal que apareça na frente deles, entendeu? Ele tá esperando o ator de Hollywood, não tá esperando o vampiro em si. E isso pode frustrar muita gente que tá com a visão completamente distorcida. O pessoal idealiza aquele vampiro alto, shapeado, bonito. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouco de bom senso. Eu sei que hoje em dia o pessoal tá com culto da beleza, tá muito forte isso daí, mas vamos botar um pouco o pé no freio, o pé no chão. Vampiros, antes de serem transformados, eram pessoas normais, como todo mundo que tá assistindo esse vídeo, tá? E você acha o quê? Que ele vai ser transformado, vai acontecer o quê? Ele vai entrar lá naquela máquina do Capitão América e vai se transformar no ator? Claro que não. Ele não vai mudar. Ele não vai se transformar no macho alfa só porque você quer, tá? Então tire isso da cabeça. Se um dia algum de vocês realmente encontrar um semelhante, um vampiro,
ele não vai ser do jeito que você está esperando. Você vai se decepcionar e a culpa não é dele, a culpa é sua. Você é que está se frustrando por criar expectativas que não existem, coisas irreais. Muitas vezes eu vejo que a galera botando apelido, às vezes um vampiro de fato até tenta fazer alguma coisa interessante, expor conteúdos que nem pode fazer, mas os caras tentam fazer para ajudar quem quer aprender, e a galera debocha do cara, começa a falar da aparência do cara, então o pessoal vai desistindo de falar. E é muito triste isso. Às vezes muita gente boa que eu conheci que tentou fazer projetos como esse que eu estou fazendo agora, né? Que desistiu simplesmente porque a expectativa da galera era simplesmente irreal, era assim uma coisa que não condizia com a realidade de forma alguma. Enfim, vocês têm que entender isso, né? Tirar isso da cabeça. E lembrar que ninguém tem a obrigação de provar nada para ninguém. Tá? Isso é completamente fora de cogitação. Eu não tenho que provar nada para você e vice-versa. Tá? Você escuta os vídeos, você assimila aquilo que você acha interessante e o que você não achar você descarta. Mas voltando aqui para o assunto do vídeo, primeira coisa, quando essa pessoa ela é transformada de fato, como é que acontece a transformação, narrador? Recapitulando isso aqui. Depois que ela é marcada, e lembrando que ela só é marcada por um Sírio ou um ancião, que não são a mesma coisa, tá? Um Sírio geralmente é mais velho. Essa pessoa primeiro ela é marcada no campo espiritual, no mundo astral. Depois que ela é marcada, pode demorar em um prazo de 3 até 5 anos para essa transformação acontecer, não é do dia para a noite. A pessoa foi marcada hoje, amanhã o vampiro está lá esperando ela na porta. Não é assim que acontece, tá? E o vampiro também não vai ficar indo te buscar, ele não vai te pegar pelo braço para você ser transformado. Outro ponto interessante, durante esse período, né, de 3 a 5 anos, dependendo aí do clã, dependendo também da vontade do vampiro que vai te transformar, eles fazem uma preparação física com você. É feita toda uma preparação espiritual e física também, para que você sobreviva ao processo. Porque eu não sei se você sabe, né? Eu já falei até em alguns vídeos aqui que a transformação é algo muito agressivo, ela é muito danosa para o seu corpo. Por isso que você morre no processo. Não é brincadeira, o negócio é sério. Você pode literalmente morrer e não voltar mais, não é porque morreu que vai voltar. Nem sempre a pessoa que recebe o sangue, ela volta. Muitas vezes ela morre, né? O pessoal às vezes não fala isso. Tem muitos grupos no Facebook de vampiros que eu conheço, que são sérios, mas não falam essa parte, porque o pessoal não quer ouvir. Daí o pessoal, narrador, mas se eu falar a verdade, o pessoal não vai acreditar. E se eu mentir, depois o pessoal vai dizer que eu sou fake. Aí fica difícil, tá? Mas voltando aqui. Durante esse tempo, você é preparado, seu corpo é preparado, seu espírito também. Primeiro que eles vão ver se os seus genes são compatíveis, se você realmente vai sobreviver à transformação. Aí sim, depois é marcado um local, é marcado uma hora específica, na lua nova, à noite, para que você seja transformado. Geralmente aí ocorre entre meia-noite, tá? Essa cerimônia aí. Pelo menos na época que acontecia era assim. Você recebe o sangue, né? Primeiro que ele vai sugar um pouco do seu sangue, vai misturar com o sangue deles, vai acontecer dentro do corpo do vampiro. Por isso que eu sempre digo que transformação em vampiro, você precisa de um exemplar vivo, um vampiro de carne e osso. Não é ritual que vai fazer isso, tá? Ritual não transforma ninguém. Tô batendo nessa tecla de novo, porque tem gente aqui que não entende. Ritual não transforma ninguém em vampiro, tá? E tem gente que chega aqui, narrador, eu fiz um ritual, eu estou começando a ter sede por sangue, eu estou ficando pálido, então procure um médico, você está doente, tá? Você não está virando nada, você está doente. Mas voltando, depois que ele mistura o sangue, ele vai devolver o sangue dele para você, misturado com o seu próprio sangue que ele sorveu. Feito isso, vai acontecer a metamorfose, tá? Aí muita gente pergunta, narrador, que metamorfose é essa? O cara vai se transformar num bicho? Não, não vai. Essa metamorfose nada mais é do que a morte do ser humano, a morte do seu corpo e o nascimento do vampiro. Ou seja,
seu coração não, seus rins, seu pâncreas, seu intestino, seus testículos. Sim, os seus testículos vão atrofiar porque você não vai mais produzir espermatozoide. Vampiros são estéreis, então não tem filhos, tá? E nesse processo todo, suas fibras musculares, sua pele, todo o seu cabelo, suas unhas, todos eles vão se transformar. Eles vão passar por essa mudança. E depois que você morre, tá? Seu coração continua a bater, é o único órgão que funciona, é o coração. Nenhum outro órgão funciona, apenas o coração, tá? É por isso que se você sofrer um dano, uma lesão muito grave no coração, dependendo da lesão, você vai morrer totalmente. Porque não tem como você restaurar todas as funções cardíacas depois de um tiro de 12, por exemplo. Se pegar em outra parte do corpo, você consegue se curar, não instantaneamente. Ninguém é o Wolverine. Você consegue se curar em alguns dias, muito rapidamente, mas se fosse uma pessoa normal, morreria numa situação dessa. Outro ponto, depois que você volta, né, a primeira coisa que acontece, você vai defecar por dias. Isso mesmo, você vai defecar bastante, várias e várias vezes por dia. Narrador, mas como assim? Você tá ficando louco? História é essa que vampiro defeca? Sim, acontece. Quando você é transformado, logo de cara, todo o seu corpo ele passou por um processo, tá? E aqueles resíduos têm que ser eliminados. E como o seu sistema digestivo não funciona mais, você vai eliminar isso de um jeito ou de outro. Tem gente que vomita, tem gente que, né, defeca. E tem gente que é os dois, tá? Dependendo aí da sua resistência, pode ser que você sofra das duas coisas. Depois que isso acontece, você começa a emagrecer muito. Você perde muito peso. Né? Outra coisa que acontece, né? Porque você não vai mais ingerir alimento. A sua gordura corporal ela é utilizada totalmente para manter o processo de metamorfose e também, né, o processo de osmose, que é por qual o sangue se espalha no corpo do vampiro. Lembrando que ele não tem mais aquela distribuição que era feita antes aí por insulina, os hormônios, GH, nada disso mais é produzido no corpo do vampiro. Ele não tem produção de nenhum tipo de hormônio desse. Então, o sangue, quando ele absorve, quando ele suga, é espalhado no corpo de uma vez total, né? É como se fosse um... Para eu tentar exemplificar isso aqui para vocês, deixa eu ver. É como se você pegasse uma gota de tinta e tentasse espalhar, né, ali numa bacia cheia de água. A água vai ficar toda pintada, né, da cor que foi essa tinta. Muito parecido com o que acontece no corpo do vampiro. Quando ele suga o sangue, esse sangue se espalha por todo o corpo, tá? E o coração, fazendo esse bombeamento, garante aí as funções, né, que o vampiro permaneça vivo, mesmo estando morto, e também mantém uma cor um pouco mais próxima da cor normal, para que as pessoas não percebam que o sujeito está mais branco que uma cadeira de sala aí, tá? Outro ponto, a pele. A gente comenta, narrador, vampiro tem acne, vampiro tem cravo. Não, pessoal, vampiro não tem acne nem cravo. Por quê? Acne e cravo só se desenvolvem em tecido vivo. Tem que ter oleosidade na pele para que isso aconteça. Mas muita gente vê, narrador, e se o vampiro tiver com a marca no rosto, tiver com a roxeada ali, a espinha? Não. Provavelmente ele está se recuperando de algum ferimento que ele sofreu e, como eu expliquei, demora um tempo para isso se curar, não é instantâneo, tá? Ninguém se cura instantaneamente. Esquece os X-Men, tira isso da cabeça, tá? Outro detalhe interessante. Vampiros geralmente têm uma gordura corporal baixa porque ela é toda utilizada quando a transformação ocorre. Então a pessoa perde muito peso, é coisa de 20, 30 quilos, para vocês terem uma ideia. Então se o cara for um pouco mais gordo, ele vai se beneficiar porque ele vai emagrecer muito. Agora se ele for muito magro, geralmente o pessoal, os anciões, o pessoal que está cuidando da pessoa, começam a alimentar muito essa pessoa para que ela engorde mesmo. É proposital isso, para que na transformação ela sobreviva, porque senão ela vai sofrer muito mais. E as chances dela morrer, né, durante o processo são maiores, né? Então é comum ser feito esse processo de engorda da pessoa. Outro ponto também interessante é que vampiros não tem problema com a luz do sol. É uma coisa que o pessoal pergunta muito. O que acontece é que a pele afina um pouco, a pele fica mais fina, então geralmente
vai se evitar um pouco essa exposição tão grande, mas o vampiro pode andar à luz do sol sem nenhum problema. Só vampiros da linhagem de Judas é que não andam porque realmente a pele é muito sensível, pode realmente ter ferimentos graves. Queimaduras aí de terceiro grau. Outro detalhe, olho de vampiro também não brilha, tá, pessoal? Isso daqui é um ponto que o pessoal fica perguntando muito, porque geralmente nos filmes o ator coloca uma lente de contato para ter aquele efeito. Nem o olho fica daquele jeito, tá? O olho fica normal. Normal. A única coisa que acontece quando o vampiro fica mais velho, geralmente com mais de 100, 120, 130 anos, é que o olho dele fica um pouco mais escuro, mas é por causa da necessidade de sangue. Ele precisa de ingerir mais sangue para poder sobreviver. É uma coisa que acontece com todo vampiro. Quanto mais velho, mais sangue ele precisa, tá? Outro ponto, a agonia da transformação. É uma coisa que quase ninguém fala. Durante o processo de transformação, todo o seu corpo ele morre, tá? Isso não acontece na hora que você volta. Isso acontece durante o processo. Quando você volta é que o seu corpo começa a morrer. Você sente os seus órgãos apodrecendo e morrendo no seu corpo. Você sente câimbras abdominais agudas, muito fortes. Você sente dores no peito, muito fortes, como se fosse um infarto mesmo. Você sente dores de cabeça terríveis. Fora essas enxaquecas também, você tem dores de dente. É uma coisa assim fora do comum, né? Só quem já passou por isso pode descrever o quão doloroso é. Fora os sangramentos que você tem, sangramento gengival, sangramento anal, sim, isso acontece. No caso de mulheres, sangramento vaginal intenso, como se estivesse tendo ali realmente um parto, tá? Porque nada mais é do que as trompas perdendo função. Isso acontece, as vampiras, né, no caso do sexo feminino, elas literalmente perdem o útero. O útero ele simplesmente perde a função, ele apodrece, ele atrofia. É o que acontece no caso do testículo masculino, atrofia também. Então o vampiro não tem espermatozoide e mulher, no caso do sexo feminino, vampiros não ovulam. Isso não acontece. Por isso que não tem filho, não tem bebê vampiro. A gente pergunta, narrador, tem como alguém nascer vampiro? Não, ninguém nasce vampiro. Tá? Isso não existe. Enfim, para finalizar aqui esse vídeo, né, uma coisa que eu até tava verificando aqui, que o pessoal tava me perguntando, sobre os clãs, né? Narrador, como é que pode? Os clãs eles existem no mundo inteiro? Existem só na Europa? Pessoal, clãs vampíricos existem no mundo inteiro, tá? No Brasil, narrador, existe. Inclusive, o maior clã da América Latina se encontra no Brasil, na cidade de São Paulo, tá? Chama-se Mansão dos Mortos. Quem é do meio sabe que clã é esse, o quão agressivo eles são. Então nem se atreva a tentar encontrar, porque é só você adiantar a sua ida para o caixão, tá? E não é no bom sentido, não, é no mau sentido mesmo. Outra coisa que o pessoal pergunta, narrador, quem é mais forte? Vampiro ou lobisomem? Pessoal, depende, tá? Primeiro que lobisomens naturalmente têm uma força física muito maior do que a maioria dos vampiros. Mas um vampiro ancião, ele pode facilmente derrotar um lobisomem sem muito esforço. Isso acontece, tá? Isso acontece. Eu mesmo já presenciei aí um combate, entre aspas, desses aí. E o negócio é, assim, é feio. Não é bonito, não é uma coisa bonita. Não é bonito você ver um vampiro nascendo, quando ele é abraçado. Nem tampouco é bonito quando você vê o vampiro morrendo. É muito estranho, tá? Enfim, pessoal, essa foi a transformação parte 1. Tentei focar o máximo aqui nas sensações físicas que o vampiro tem. Na parte 2 eu vou falar mais dessa questão de poderes. O pessoal fica perguntando, e os poderes e não sei o que. Eu vou falar sobre isso na segunda parte. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aí nos comentários, tá? Se inscreve se não é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações e assiste o vídeo até o final. Assiste. Porque depois que o vídeo termina aqui, eu coloco todas as dúvidas, o pessoal vai me perguntar a mesma coisa que já está respondida no vídeo. Então assiste o vídeo, tá? Seu dedo não vai cair se você deixar o like e sua orelha não vai cair se você assistir o vídeo até o final. E o seu olho também não, ok? Enfim, pessoal, acho que eu desabafei um pouco aqui com vocês, mas normal, tá? Faz parte. Se você chegou até aqui, parabéns, guerreiro.
E é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês e até breve, meus pequenos.